João capítulo 12, verso 20. É chegada a minha hora. Tantas vezes o Senhor Jesus, quando procurado, disse: não é chegada a minha hora. E saiu de fininho. Saiu pelas portas dos fundos. Muitas vezes procurado pelos seus familiares, pelos seus pais, por aqueles que vinham cobrar um milagre, vinham pedir uma explicação a respeito de quem ele era. Muitas vezes ele dizia: não é chegado a minha hora. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, sempre chegará o momento da sua manifestação. Todos nós teremos um momento onde vamos olhar e dizer: é chegado a minha hora. E muitos de nós, muitos servos e servas, filhos e filhas, têm empurrado esse momento. No momento crítico, no momento decisivo, no auge da sua missão, né? Como dizia o Daniel ontem, tem passado, tem deixado passar o tempo, tem deixado, sabe, o cajado de lado. E com isso, irmãos, o tempo da visitação tem passado de você. O Senhor uma vez subiu sobre os montes e olhou a cidade de Jerusalém e chorou. Jesus chorou. Poucas vezes na Bíblia Jesus chorou. No ato da crucificação ele não chorou. Ele se angustiou, se agoniou, ele suou gotas de sangue, mas não chorou. Sabe por quê? Porque, irmãos, diante do medo, diante do desafio, Jesus não chorava. Jesus entrava na intimidade e enfrentava. Pegou? Na hora do medo, na hora do desafio, na hora da angústia, Jesus não chorava. Pode ver na Bíblia que em momento nenhum de um grande desafio Jesus chorou. Jesus entrou em intimidade, disse: Pai, se possível passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai, a vontade de Deus era a cruz para ele. E ali ele angustiado, agoniado, né? A sua alma estava perturbada até a morte, diz a palavra de Deus. Porque Jesus era Deus, mas também era homem. Então ele suava gotas de sangue, mas não chorou. Mas Jesus chorou em alguns momentos pontuais. Sabe quando que Jesus chorava? Jesus chorava por amor. Jesus chorava por amor, quando ele viu Maria chegando diante dele e dizia assim para ele: meu irmão morreu. Se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. E ela se dobra e o adora. Aí Jesus chora, e no meu entendimento, ele não chora por causa de Lázaro, ele chora por causa de Maria. Por quê, pastor? Porque ele já sabia o que iria fazer. E o que ele iria fazer? Ressuscitar a Lázaro. Então para que ele vai chorar por alguém que está morto, mas que dentro de alguns minutos estará vivo? Ele chora olhando o coração de Maria, olhando a dedicação, olhando a honra, a forma como aquela mulher, Maria, aparece 3 vezes na Bíblia. Essa Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela aparece 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes que ela aparece, aparece aos pés de Jesus. E Jesus olhou e falou: poxa, que ser humano, poxa, que pessoa é Maria, que entendimento tem Maria. O que será, irmãos, que o Senhor, quando olha para mim, olha para você, pensa de nós?
Qual a intensidade do fruto, da renúncia, da entrega nós conseguimos dar a Deus? Ele olhou e falou: uau, que pessoa é Maria. Então ele chora, irmão, sabe, de amor, ele chora de gratidão. Ele chora de ver, poxa, que tipo de pessoa. Que pessoa dedicada, que pessoa de intimidade, que pessoa que entendeu, que pessoa que honra. E da mesma forma, quando ele olha para Jerusalém, ele também chora, às vezes, irmão, sabe, de tristeza. Então Jesus nunca chorou por medo. Em momentos de medo, ele entrava em intimidade, redobrava a oração, redobrava a intimidade, entrava num lugar, porque como Deus ele sempre esteve conectado com o Pai, mas como homem ele tinha que submeter o homem Jesus a esse lugar de intimidade. Talvez isso para algumas pessoas é distante de entendimento, mas Hebreus diz que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uau! Aí eu penso, como é que Deus aprende a obedecer? Então Deus teve que sofrer para aprender a obedecer, se Ele é a obediência, e como assim? E nós deixamos de entender que o Cristo, a essência que Ele carregava é Cristo, Jesus o Cristo. O Cristo fala da essência de Deus, que habitava em um homem. E o Cristo sempre esteve pronto, mas Jesus não. Jesus falava de uma pessoa, de um menino que nasceu, de um homem, se tornou um homem, e estava sendo desenvolvido na sua humanidade. Então o menino Jesus teve que aprender a obedecer os seus pais, a lei, os princípios, por meio daquilo que sofreu. Então Deus fez um filho sem pecado, mas não fez um filho sem sofrimento. Quantos estão comigo aqui? Deus fez um filho sem pecado, mas não fez um filho sem sofrimento. E nós queremos sair desse lugar a qualquer momento, desse momento de desafio, desse momento muitas vezes da crise, da dor. Mas eu quero dizer, irmãos, muitas vezes a crise, a dor, o sofrimento te levam a amadurecer e a se tornar a pessoa que o Senhor espera que você seja. É nesses momentos de dores, de sofrimento, de angústia que você está criando, lembra? Do primeiro dia, o seu altar de intimidade, o seu altar secreto, onde você chora sozinho, onde você sobe um monte sozinho, onde você passa uma noite sozinha, orando a Deus. Ele está criando, edificando em você um homem forte, uma mulher forte, um homem maduro, uma mulher virtuosa. Aonde? No seu altar secreto. Palavra do dia primeiro, as pedras que estão dentro do Jordão, para que quando chegar o tempo da manifestação e do testemunho, venha o altar público. Então tudo aquilo que foi gerado num altar secreto, precisa um dia aparecer num altar público, e isso é responsabilidade, e isso é testemunho. E é sobre isso que estamos falando aqui esses dias, testemunho. O tempo da manifestação, o tempo de dizer, é chegada a minha hora. Nós vamos esperar quanto tempo passar, irmão? O que mais acontecer para falar é chegada a minha hora. Eu preciso romper com algumas coisas. Eu preciso deixar algumas coisas. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso decidir acerca da minha vida, acerca dos meus relacionamentos, acerca do meu namoro, do meu noivado. Eu preciso consertar o meu casamento e a minha família. Eu preciso consertar o meu relacionamento com os meus filhos. É chegada a hora de você dizer, eu preciso tomar o meu cajado, eu preciso seguir na minha missão, eu preciso retomar o meu ministério. É chegado a hora.
Eu preciso, irmãos, ter uma referência diante da minha cidade. Eu preciso consertar com os meus pastores. Eu preciso consertar com a minha família, com os meus pais, seja com quem quer que seja. É chegado a hora. Eu preciso deixar algumas pessoas. Sim, eu preciso deixar algumas amizades. Talvez eu precise mudar de emprego. Talvez eu precise resolver alguma coisa, retornar a alguns lugares, procurar algumas pessoas. Eu preciso alinhar a minha vida, resolver a minha história. Eu preciso ressignificar os meus dias. Até quando minha vida não fará mais sentido? Até quando passará um ano e outro ano e outro ano e minha vida não faz sentido? As coisas que eu falo não fazem sentido, as coisas que eu sonho não fazem sentido, as coisas que eu construo não têm fundamento, alicerce, e sempre caem novamente. 2020, irmãos, 2020, nós estamos não somente na primícia de um ano, mas nós estamos na primícia de uma década. 2020 é a primícia de uma década, e eu quero declarar que não somente a sua vida, que não somente a igreja brasileira, mas o Brasil no final dessa década não será mais o mesmo. O Brasil não será mais o mesmo. Sabe por quê? Porque o Brasil por si só não muda, mas você vai mudar. Eu vou mudar. A igreja vai mudar. E com isso, no final dessa década, irmãos, o Brasil será outro. Nós precisamos crer nisso. Para isso é chegada a minha hora. Quantas vezes Jesus saiu, sabe, desse lugar, mas chega a um lugar, João 12:20 diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois juntos foram até Jesus. Respondeu Jesus: é chegada a minha hora. Respondeu Jesus: é chegada a minha hora. Jesus entendia e falou: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes que verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Diga comigo: é chegado a minha hora. É hora do grão de trigo morrer, meu irmão. Esse é o convite à igreja. Morrer para o eu, morrer para si mesmo, morrer para a minha vontade, morrer para o individualismo, morrer para a exclusividade. Deus não é Deus individual, Deus é Deus coletivo. Deus não é Deus meu, seu, Deus é Deus nosso. No reino o pão não é meu, o pão não é seu, o pão é nosso. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. No reino o Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso. Pai nosso que estás no céu. É tempo de vivermos uma mentalidade coletiva. É tempo de sairmos com todo mundo, de sentarmos com todo mundo, de andarmos com todo mundo. Um dia o meu pastor Luiz Hermínio sentou comigo e disse assim: filho, você poderá escolher quem é seu referencial, alguém que vai ser um exemplo para você, alguém que vai ser uma referência. Modelo só há um, modelo é Cristo. Mas ele diz: você
poderá escolher um homem para ser sua referência. Aí você escolhe, e aí caminha com ele, aprende com ele, e você tem nele uma referência. Mas você não pode escolher quem anda com você. Aí ele disse assim: muitos homens podem escolher, eu não quero aqui, não quero ali. Um homem de Deus não pode. Um homem do reino não pode escolher quem anda com você. Todo mundo que se achegar a você, você tem que receber. Todo mundo que quiser ir com você, você tem que levar. Todo mundo que quiser trabalhar com você, põe ele na mesa, põe ele no carro. Porque para isso nós somos chamados. Você escolhe sua referência, mas se as pessoas escolheram estar com você, você não pode dizer não. E esse é o tempo de nós entendermos isso. Algumas coisas para nós parece que se repetem, mas sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? É porque nós já ouvimos, mas não praticamos. E o Senhor nesses dias nos leva não somente a ter conhecimento, não somente a ter entendimento, mas a ter atitude. Então o Senhor falou aqui: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer dá fruto. O fruto vem da morte, irmãos, da morte do eu, da morte do individualismo. O grão de trigo ele é só um, mas se ele morre ele vira muitos. Mas se ele permanece vivo, exigindo, pedindo, falando, então ele fica sozinho e o reino não se manifesta. Ele fica só. E a igreja não cresce, o reino não cresce, nada funciona. E o que eu estou pregando aqui, parece fácil de falar, mas é difícil de viver. É difícil de viver. Porque todos nós, sem exceção, escolhemos com quem eu quero andar, e também escolhemos quem anda com a gente. E é chegado o tempo de apagar a segunda parte. Vamos escolher com quem queremos andar e vamos abrir a porta para quem quer andar com a gente. Não é fácil para mim não, é difícil para mim, eu sou gente. É difícil para você, mas é reino de Deus. Nós poderemos facilmente: tem um pastor aí que é meio iludido agora, disse que ia construir uma igreja, você está dentro dela. Tem um pastor aí meio iludido que diz que vai ganhar Aguari. Espere, irmãos, alguns anos e quem viver verá. Sabe por quê, irmãos? Porque essa mentalidade precisa transformar. Não é só transformar você, transformar a mim. Precisa me transformar minha casa, precisa transformar a sua. Essa mentalidade de que Jesus tinha, de ter portas abertas, precisa transformar a nossa vida. Não adianta, por isso que eu falei para minha esposa nessa primícia, eu não quero entrar nas grandes revelações. O Senhor me chamou para isso, ser um edificador, ser um mestre para a palavra, na palavra. Mas eu falei, eu quero falar de coisas simples, porque nós precisamos, sabe, nas coisas simples já tropeçamos. Jesus dizia assim aos homens: vocês não entendem quando eu falo para vocês de coisas terrenas, como entenderão se vos falar das coisas celestiais? Vocês não entendem das coisas simples, como eu posso falar para vocês de coisas celestiais? Então esse é o tempo da gente, sabe, ouvir, aprender coisas simples. Aí o Senhor continua dizendo: aquele que ama a sua vida perderá, aquele que ama a sua vida vai perder, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que a gente ama demais essa vida. Te achou, me achou. O nosso problema é que a gente ama demais essa vida. A gente ama demais coisas boas. A gente ama demais quando a gente sabe dar um passo assertivo, quando algo que a gente está fazendo, sabe, está funcionando, está crescendo.
A gente ama demais quando tudo parece bom ao nosso lado. E por isso que nós não sabemos viver na crise. Quando as coisas estão um pouco ruins, vamos dizer assim, nós desesperamos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente se apaixonou pela vida boa. E talvez você pergunte para mim, mas pastor, meu amigo, meu pastor, será que Deus quer que a gente tenha vida ruim? Irmãos, eu estou lendo a Bíblia para você. E quem escreveu foi ele, ou ele disse aqui. São palavras de Jesus, não é nem de Isaías, nem de Jeremias, nem de Daniel. São palavras do Cristo. Se você ama muito a sua vida, você vai perdê-la. Mas se sua vida, sabe o que Jesus está dizendo? Se sua vida não é tão boa assim como você queria, porque você resolveu abrir a porta para o coletivo, então você está encontrando a sua vida. Jesus está dizendo, se você não tem o tanto que você tem, que você gostaria de ter, porque você resolveu gastar um pouco com o coletivo, então você achou a sua vida. Se os seus sonhos não são tão perfeitos como você queria que fosse, como você idealizou, mas não é daquele jeito. Por quê? Porque você resolveu abrir a porta para o coletivo, então as coisas saíram da sua programação, mas você perdeu, o reino de Deus avançou, o reino de Deus cresceu, e o saldo no final de tudo, você fala, ei, foi tudo diferente do que eu pensava, mas eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu nunca pensei em estar perto desse cara chato da galocha, mas eu passei alguns dias com ele e descobri o quão precioso de Deus é na vida dele. Eu nunca pensei em andar com um cabra chato tipo esse, mas eu resolvi, como um grão de trigo, morrer. E a partir da minha morte, o reino começou a frutificar. Pessoas estarão voltando para a igreja, se assentando aí do seu lado. Essa coisa, irmãos, de quando a gente fala de morte, de renúncia, de honra que mexe com você, você vai ser livre disso. Escuta que eu estou te falando. Deixa eu contar um segredo para você, e não conta para ninguém. Deixa eu falar um segredo para você, não conta para ninguém. Eu já fui assim, porque eu não sabia como funcionar nisso, e hoje eu ainda não sei, estou aprendendo, mas eu não sabia e nem estava aberto para isso. E quando se falava disso, renúncia, coletivo, honra, me dava um negócio, não, de novo isso, tal, parece que está mandando recado para mim, parece que isso, parece que aquilo. Deus está mandando mesmo um recado para você. Deus está mandando um recado para nós. Aí um dia eu resolvi falar, eu vou entrar, sabe, eu vou entrar. Ainda não aprendi tudo não, irmão, estou aprendendo. Mas eu resolvi, sabe, deixar isso funcionar na minha vida. E você vai ver que quando as coisas saírem do controle, Marta, estás preocupada com tanta coisa, sai do controle. Eu entrei na jogada, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Sai do controle, irmão. Tá tudo certinho, tudo no controlezinho, tudo arrumadinho. Nesses lugares não há lugar para Jesus. Sabe por quê? Porque quando o controle é meu, Jesus costuma ficar de fora. Porque Deus só entra no lugar em que Ele assume o controle. Deus só entra em lugar em que Ele assume o controle. Deus só entra num lugar verdadeiramente onde a devida honra é toda dele. Onde eu paro de decidir, Ele decide. Onde eu paro de planejar e Ele planeja. Onde eu paro de falar e Ele fala pelo Espírito dentro de cada um de nós. O problema é esse, nós amamos demais a nossa vida. E quanto mais ela melhora, mais eu amo a minha vida. Oh, vida boa. E o Senhor diz, cuidado com isso, meu filho, cuidado. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, aonde eu estou.
o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado. Agora o meu coração está perturbado, agora o meu coração está angustiado. Jesus estava prestes a ser crucificado, e ele diz: o que direi? O que eu vou dizer nessa hora? Ele faz uma pergunta: o que direi? Pai, salva-me desta hora? E ele mesmo responde: não, eu vim exatamente para esta hora. Foi para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei, e o glorificarei novamente. O que eu vou dizer no momento de angústia? Pai, livra-me desta hora. E ele disse: não, foi para esta hora que eu vim. Ô crente, ô filho de Deus, você está no lugar para resolver problema, irmão. Foi para a hora da bucha que você veio. Epa, entornou o caldo. E agora? Agora você está aí para resolver, meu amigo. Sabe qual é o nosso problema? Nós crescemos como profissionais, crescemos como técnicos, crescemos na vida. E às vezes nós queremos resolver as questões do reino da mesma forma que resolvemos em qualquer outro lugar. Mas aí não funciona. O desafio nosso para esse ano é a gente começar, pelo menos, a resolver questões da igreja como igreja. Não, você não entendeu, eu vou te dizer de novo. O problema nosso desse ano é a gente começar a resolver questões da igreja como igreja. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas não tem como separar. Eu já ouvi, já aprendi que a nossa vida aqui é assim, assim, assim. Exatamente, é isso mesmo. Não tem como separar. A forma como você vive na igreja, vive no trabalho, vive na família, vive em qualquer lugar. Mas você precisa começar a viver em algum lugar. Então você começa a viver na família e na igreja. E depois, não para aqui não, depois você leva isso para fora. Leva isso para o seu trabalho, para a sua empresa, para os seus negócios, para os seus relacionamentos, para as suas amizades de fora. Mas se você, irmãos, e eu, nem na igreja conseguimos resolver problema de igreja como igreja, como é que eu resolvo problema na empresa? Como um homem de Deus, como é que eu resolvo problemas fora? Então nós vamos separar. Esse é um conselho do seu pastor. Para o primeiro momento, fazer o dever de casa. Separa as coisas. Ah, tem como separar? Se for para crescer e chegar na totalidade, tem. Você não corre, irmãos, 10.000 metros sem antes correr 1.000 metros. Então corra 1.000 primeiro, depois você alcança os 10.000, corre uma maratona depois. Então comece na igreja resolvendo o problema de igreja como igreja. Depois a gente vai levando tudo para fora, até transformar, irmãos, a sociedade. O Senhor, a Bíblia diz assim, olha, em relação ao nosso Jesus, Lucas 9:51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, e aconteceu que ao se completarem o dia que ele deveria ser levado, ele deveria subir aos céus, manifestou no seu semblante, no seu rosto, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Irmão, você já pensou num homem que você olha para o rosto dele, tem estampado uma missão? Você já olhou para um cara que você olha nos olhos dele e você vê uma missão? Essa, irmãos, é a minha meta.
Eu quero que um dia os meus filhos, a começar dos biológicos, depois dos espirituais, olhem para mim e falem: pai, eu vejo uma missão no teu rosto. Eu vejo amor no teu rosto. Eu vejo fogo no teu rosto. A palavra do Senhor diz que chegado o dia da sua crucificação, chegado o dia em que ele iria, ser morto e depois ser ressurreto, iria subir aos céus, foi estampado na sua face. O que foi estampado na sua face? Manifesta na sua face a missão que ele carregava. A missão, o desejo intrépido de ir para Jerusalém. Sabe que ele estava dizendo: ninguém vai me parar, ninguém vai me paralisar, ninguém me tira desse caminho. Como eu falei aqui, acho que na virada, irmãos, só pode nos parar aquilo que nos move. Se é o Senhor que nos move, exatamente nada nos para. Existia na face dele uma resolução estampada, a missão nos olhos, na voz, de forma que não só os seus discípulos, mas quando eles a caminho de Jerusalém passaram em Samaria, o povo de Samaria olhou para ele e disse: uau, esse cara tem cara de alguém que segue para Jerusalém. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Jesus não parou em nada. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Chegava, recebia e ia, e ele continuava. Esse é o tempo de você sair da sua dor. Eu quero dizer para você, irmãos, que a dor na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é um lugar de passagem e não um lugar de habitação. Sai desse lugar de dor, desse lugar de ferida. Como falamos no primeiro dia: não quero aparecer, não quero isso. Apareça, se Deus te levantar, apareça. Se Deus é quem te mostra, seja mostrado por Ele. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Não pode se edificar uma cidade forte dentro de um vale, mas se edifica em cima da montanha, para que todos vejam. Não se pega uma lamparina e se coloca debaixo da mesa, mas se coloca no lugar alto da casa, para que ilumine toda a casa. Saia desse lugar, irmão. É o lugar de se envolver com a sua missão, de restaurar, de retornar, de recomeçar. Você precisa ter no seu rosto uma intrépida resolução. Jesus era assim. Abra sua Bíblia comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em João capítulo 19. Teu amor está tomando forma. É isso que precisa acontecer. Teu amor está tomando forma. Está ganhando forma em mim. Tudo aquilo que é palavra se transforma em sua atitude. Está ganhando forma. Shealas tu yamarás. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma.
Senta. E fica com esse barulho aí. Seu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma em mim. Jesus foi crucificado. E agora, às 9 da manhã, ele está na cruz. Completou a sua missão e ele diz: sabe, nos últimos minutos, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. 9 horas da manhã ele está na cruz. Meio-dia o sol se torna como meia-noite a trevas, porque meu Pai, o sol da justiça, o verdadeiro astro rei, está se apagando. Um dia ensinaram para você que o sol tem luz própria. Não é verdade. Eles não descobriram ainda que quem ilumina o sol é o Cristo. Porque quando o Cristo se apagou, o sol também se apagou. Porque quando Cristo, a luz maior desse mundo, Ele é a luz do mundo. Quando a luz do mundo se apagou, quando a luz do mundo estava ali morrendo na cruz, o sol também apagou. E sabe quando o sol voltou a clarear novamente? Quando ele começou a ressuscitar. Porque às 15 horas ele se levantou nas suas últimas forças e diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Tudo o que pediste a mim está completo, está completo, está completo. Tudo o que me pediste está pronto. Na tua mão eu entrego o meu espírito, está consumado. Não eram as suas forças que se consumaram, era o seu propósito que se consumou. E aí ele morre definitivamente e imediatamente começa o processo de ressurreição, que vai durar 3 dias. E aí o sol volta. Uau! Só que sabe o que acontece, irmãos? Os discípulos apavoraram, os discípulos sumiram. Por quê, irmãos? Porque eles estavam com medo. Eles estavam angustiados e eles estavam agora negando a sua missão pelo medo. Só que quando dá 15 horas, 3 horas da tarde, começa já também, o sol apareceu novamente. E logo logo ele iria se pôr, ia escurecer. E o Cristo ia ficar na cruz. Você sabia, não sei, que não foi só Jesus que morreu na cruz. Muitos homens naquele tempo morriam na cruz. Essa era uma morte, a pior morte que existia para ladrões, para homens sanguinários, violentos. Então eles morriam na cruz. Só que para esse tipo de gente condenada na cruz, eles não tinham um funeral, eles não tinham, sabe, um enterro digno. Eles ficavam lá na cruz. E às vezes passavam dias na cruz. Não era correto a um homem condenado, não era legal a um homem condenado por um crime grave, que recebeu a cruz como sentença de morte, não era correto esse homem ser tirado da cruz para receber um enterro digno. Então eles ficavam na cruz, ali por dias, semanas, até que os animais, as bestas feras, à noite comessem a sua carne, os corvos comessem a sua carne, arrancassem os seus olhos. Existem alguns salmos que falam disso, sobre os corvos. Provérbios falam sobre os corvos que arrancam os olhos no deserto. Tem a ver com aqueles homens que eram crucificados e vinham os corvos, que são aves de rapina, e comem carne e arrancavam os olhos daquele homem na cruz. Mas quem está na cruz é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E segundo o nosso livro, segundo o Pentateuco, segundo a Torá, segundo os escritos de Páscoa, segundo o Êxodo 12, o Cordeiro Pascual, ele tinha que ser perfeito. Nenhum dos seus ossos podia ser quebrado,
Por isso que foi quebrado os ossos, sabe, do soldado da direita, do ladrão da direita, perdão, do ladrão da esquerda. Foi quebrado as pernas do ladrão da direita e do ladrão da esquerda, mas dele nenhum osso foi quebrado, porque ele era o cordeiro pascal de Êxodo 12. Ele é o cordeiro imolado no Éden, ele é o cordeiro do Moriá, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Yeshua HaMashiach, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é a luz da justiça, o sol. Mas ele estava lá, ia ficar o corpo na cruz. À noite poderiam roubar o corpo, à noite uma fera poderia comer e dilacerar o corpo de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: os discípulos desapareceram. Sabe por quê? Eles eram, irmãos, pescadores. Eles eram homens que viviam da pesca, a sua maioria eram homens simples, e não tinham acesso ao sinédrio, não tinham acesso aos fariseus, não tinham acesso muito menos a Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Então alguém teria que fazer o que ninguém faria. E alguém olha e diz assim: é chegado a minha hora. A Bíblia fala que um homem chamado Nicodemos e um homem chamado José de Arimateia olha um para o outro e falou: cara, é chegado o tempo da nossa manifestação. Eles eram altos integrantes do Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte dos judeus. E como no decorrer dos tempos isso nunca mudou, ainda que sob julgo, sob domínio de Roma, o Sinédrio tinha muita influência sobre Roma, porque eles faziam, sabe, um combinado. Ali no Sinédrio estavam os magistrados, ali no Sinédrio estavam os legisladores, ali no Sinédrio estavam os empresários, ali no Sinédrio estavam políticos, ali no Sinédrio tinha alguns sumos sacerdotes. Ali no Sinédrio estava a nata. E eles tinham como negociar, como fazer alguma coisa com Roma. Agora, os discípulos não podem fazer nada, mas o José de Arimateia está agora em xeque. Deus vai colocar você em xeque nesse ano. Deus vai colocar você em xeque nesse ano. Assim como colocou a rainha Esther no mais alto trono, para que Mordecai chegasse e dissesse para ela: é chegado a sua hora. Por que Senhor, por que você acha que Deus está nos dando, irmãos, algo grande? Porque eu vou ser colocado em xeque. Em relação à vida, em relação à família, em relação aos feitos, Deus vai colocar você em xeque. Existe um homem chamado José de Arimateia que está em xeque. Ainda bem que ele tem pelo menos mais um lá dentro, que também era membro do Sinédrio, que era o Nicodemos. E eles disseram os dois: cara, só tem a gente aqui. Como é importante conhecer a Bíblia, como é importante conhecer as Escrituras. Eles conheciam a Escritura, eles conheciam a profecia, eles conheciam a Torá, eles conheciam os profetas, a lei e os profetas. Eles conheciam o livro de Isaías. Isaías 53, verso 9, escrito, sabe, há centenas de anos antes desse momento. Dizia assim: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, porém com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Aí eles abriram os rolos da lei e dos profetas, e estudando o profeta Isaías, esses homens leram: foi-lhe dado um túmulo com ímpios, porém com ricos
secos na sua morte. Aí eles disseram: ei, peraí, o rei não fica na cruz, o rei não passa a noite na cruz, o rei não tem seus ossos quebrados, o rei não é comido por feras, o rei precisa ser tirado da cruz, precisa ser embalsamado com óleos, com mirra, com aloés, com um linho fino, e receber uma sepultura de um rei. E receber a sepultura de um rei, porque assim diz a palavra. Aí o tempo está passando e eles andam de um lado para o outro e conversando e dizendo: cara, está complicado demais para nós, o que a gente faz? Tenta achar Pedro, tenta achar João, tenta achar Tiago, aqueles três que eram mais íntimos, e vai atrás de um, vai atrás de outro, manda uma mensagem no zap, não acha ninguém, irmão. Todo mundo sumiu, desapareceu, e está passando a hora, e eles começam a pensar: mesmo se a gente encontrar Pedro, que era um dos líderes, mesmo se encontrarmos João, o que esses homens farão perante de Pilatos? Como tirar o corpo de Jesus da cruz? Nicodemos é aquele que em João capítulo 3 foi estar com Jesus à noite, escondido para que ninguém visse. Tem muito agente secreto de Jesus que esse ano vai se manifestar. Eu profetizo isso na sua vida e profetizo isso na sua vida. Você vai ser posto em xeque e terá que se manifestar. O Nicodemos foi lá escondidinho, ele era membro do Sinédrio. Aí à noite foi ter com Jesus, de madrugada encontrou. João 3 diz que ele falou assim: mestre, começa o texto dizendo assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Fariseu, sinédrio, principal do sinédrio. E à noite de madrugada foi ter com Jesus, encontrou Jesus lá no escuro e diz: mestre, eu sei que tu és o Messias vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não for com ele. Eu então te reverencio e te pergunto: como eu posso herdar o teu reino? Como eu posso herdar o reino dos céus? O homem está pego. Aí Jesus responde duas coisas. Primeira coisa, Jesus diz assim: se você não nascer de novo, não pode, diga comigo, ver. Diga, ver o reino dos céus. Aí ele diz: mestre, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá voltar ao ventre da sua mãe, retornar e nascer novamente? Aí Jesus fala: não, você não entendeu. E nós pensamos que isso é batismo. Aquele lá de cima pode até ser. Talvez o batismo nas águas te levem a ver o reino. Só que ele diz assim: se você não nascer da água e do Espírito, de forma nenhuma entrará no reino dos céus. Então diga comigo: ver e entrar são verbos diferentes. Tem muita gente, irmãos, que já viu o reino. Tem muita gente conseguindo ver o reino. Tem muita gente conseguindo ver milagre, conseguindo ver bênção. Tem muita gente conseguindo ver sobrenatural. Tem muita gente conseguindo acesso à informação. Tem muita gente, sabe, tendo entendimento. Mas tem muita gente, irmãos, que não conseguiu o acesso para entrar nesse reino, porque são coisas diferentes. Esse Nicodemos, irmãos, ele é o cara que ama Jesus, só que está lá no Sinédrio. Diga assim comigo: é o cara que ama a sua vida. E o José de Arimateia também.
Só que eles estão lá angustiados, e eles andam para lá, e eles andam para cá, e eles andam para lá, e disseram assim: cara, somos nós. Se a gente não fizer algo agora, quem é que faz? Se a gente não fizer algo agora, quem é que faz? É chegado a minha hora. Irmãos, olha aqui para mim. Eu já quero caminhar, sabe, para ir concluindo. Você pensa que foi fácil? Você pensa que foi fácil? O Sinédrio perseguia o cristianismo. Olha para mim agora, não perca o que Deus está fazendo aqui. O Sinédrio perseguia o cristianismo. Roma perseguiu o cristianismo. Porque aqueles que estavam se levantando como seguidores de Cristo poderiam causar uma revolução. E poderiam acabar com tudo aquilo que Roma representava e aquilo que o Sinédrio representava também. Se levantar no meio do Sinédrio como alguém que diz: eu sou seguidor de Yeshua, era talvez sepultar um título, era sepultar um cargo, era sepultar fama, era sepultar um lugar, era ter que deixar amigos, era ter que deixar pessoas, era ter que, sabe, fazer uma escolha. Meu Deus, era ter que ser perseguido, era ter que ser apontado, era ter que ser humilhado. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz: bem-aventurados sois quando perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados sois quando humilhado, e quando criticarem, e mentindo, disserem toda sorte de mal contra vocês. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Assim foi com os profetas que vieram antes de vós. Por que achas que contigo será diferente? Irmão, o cristianismo não mudou, os tempos mudaram, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Seguir a Ele continuará nos custando, não caro, mas tudo. O que esses homens iam fazer? Vem cá, Guilherme. Aqui. Eles falaram assim: cara, abre a mão aí. Tamo junto. Esses homens choraram. Esses homens oraram. Esses homens conversaram com suas esposas e os seus filhos. Esses homens, como Jesus, entraram em um lugar de intimidade. Esses homens foram encorajados pelo Espírito de Deus. E esses homens disseram como a rainha Esther: entrarei na presença do rei sem ser chamado. E se perecer, pereci. E se morri, morri. Esses homens, que não são os primeiros, falaram como os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego: não nos curvaremos diante de estátua e nem de nenhuma autoridade que não é o Senhor. De nenhum princípio, de nenhuma acusação, de nenhuma força, de nada que vá contra o Evangelho de Cristo, não nos curvaremos. Vocês irão à fornalha, então nós iremos. E se lá na fornalha chegarmos a perecer, louvaremos a Deus por aquilo que até aqui vivemos. Você pode aplaudir a Jesus? Tem gente com medo, irmão, de entrar numa nova empresa. Tem gente com medo de entrar numa faculdade. Tem gente com medo, irmãos, de entrar num cargo político, econômico. E às vezes você diz assim: ah, pastor, você não sabe como que é. Eu sei sim, irmãos, eu já passei na faculdade e não amarelei.
Eu já passei numa grande instituição pública, o Exército Brasileiro, por anos lá dentro, e não amarelei. Muito pelo contrário, levantamos, pregamos a palavra, instituímos cultos ao Senhor. E se um dia Deus quiser me colocar onde Ele quiser, eu quero dizer para você, estamos prontos, porque somos dEle, e para Ele vivemos. Esses homens falaram, cara, é a nossa hora. Sabe o que diz a Bíblia, irmãos? Diz a Bíblia o que está escrito aí, deixa eu ler com você. João 19:38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Ei, discípulo secreto de Jesus, sai da toca. Esse é o tempo de você sair da toca. Irmão, pelo amor de Deus, não toma isso como um insulto não, irmãos. Isso é uma injeção de ativação no Espírito. O discípulo secreto, ele era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Agora, ele não é mais discípulo secreto, porque para levar o corpo, ele teve que dizer, eu, Nicodemos e meu amigo José de Arimateia, somos seus seguidores, amamos o Senhor, somos cristãos, e por favor, nos entregue o corpo de Jesus. Existem muitos escritos que não estão na Bíblia. Flávio Joséfos e outros escritores, historiadores, escreveram muito acerca de vários homens e pessoas. Dizem, irmãos, que José de Arimateia era um grande empresário, riquíssimo. E ele trabalhava com transporte de minérios. E depois que ele recebeu o corpo de Jesus, um livro que eu li diz que eles pagaram uma alta quantia, porque lá funcionava assim. E não era um suborno, era põe preço. Põe preço. Se tivermos que pagar metade do que temos, 80%, 90%, 100%, pagaremos, põe preço. Pilatos botou preço. Nicodemos, dois homens estão mudando a história do Cristo. Dois homens, o que eu posso fazer se eu estiver no lugar certo, na hora certa? O que eu posso fazer se eu estiver no lugar certo, na hora certa e respondendo da maneira certa? O que eu posso fazer? Dois homens, coloque preço. E eles pagaram uma alta quantia pelo corpo, para dar ao rei um sepultamento real, para cumprir a palavra que estava dito acerca do Cristo. Meu amigo, minha amiga, você que está na primícia 2020 no Mevan Araguari, existe algo escrito a respeito de Araguari, existe algo escrito a respeito de Uberlândia, do Triângulo Mineiro e do Brasil. Eu e você precisamos cumprir. Eu e você precisamos cumprir as profecias que falaram de Araguari. Pode vir alguma coisa boa de Araguari. Sabe o que as pessoas de fora falam para mim? Você é louco, você vai construir uma igreja desse tamanho em Araguari? O que dá em Araguari? Eu disse, Araguari é terra de avivamento. O Brasil virá Araguari. Escreva e verás. Porque onde tiver homens queimandos,
homens queimando, tochas ardendo. Assim como foi a sarça que atraiu Moisés, os homens virão buscar aquilo que uma terra tem. Eu quero dizer para você, araguarino, eu nem araguarino sou, mas me tornei agora. Eu quero dizer para você, tenha gana, tenha coragem de se manifestar como Deus espera. Ponha preço. Pilatos botou, eles compraram, deram um sepultamento real. Olha o que está escrito na Bíblia. O que eles fizeram? Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Irmão, 34 quilos é mais ou menos 34 litros de perfume para ungir um corpo. Pensa em 34 litros de perfume caro para ungir um corpo. Diga assim comigo, é corpo de rei. Nicodemos levou o perfume e diz assim: tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com o costume judaico de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. José de Arimateia colocou Jesus no sepulcro, que era da sua família. Era de ímpio, mas no meio dos ricos. Sabe por quê? Porque Isaías falou que tinha que ser assim. Jesus, sendo rei, nasceu na manjedoura emprestada e morreu no túmulo emprestado. Acelera esse teclado aí, vamos lá. Eu quero terminar e quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Meu pai, Nicodemos trouxe quantos quilos de perfume? 34 quilos de perfume. Deus está levantando nesses dias, irmãos, homens que vão investir na igreja. Sabe o que é o corpo? Vamos trazer isso profeticamente para a gente concluir. O corpo é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Você não fala direto. O que nós estamos buscando? Avivamento, 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 avivamento. Então o que é avivamento? Olha no dicionário. Avivamento é trazer vida a algo que está. A algo que está. Avivamento é trazer vida a algo que está. Irmãos, há muita crítica contra a igreja, a respeito da igreja, muita crítica. E muitas, vamos lá, estamos em primícias. E muitas críticas surgem não de fora, de dentro. Por que isso? Por que não aquilo? Porque é o fulano? Porque é o ciclano? Porque é o som assim? Porque é o fulano que toca? Por que a cantina é assim? Por que não serve isso? Porque não serve aquilo? Esse cara eu não gosto, com esse eu não vou, com esse eu não me assento. Fariseu. Fariseu. Hipócritas e fariseus. Ah, pastor, você gosta de todo mundo? Nem eu como pastor não gosto, irmão. Que isso, pastor? Estou falando a verdade para você. Mas vou sentar com todo mundo. E preciso aprender a amar todo mundo. Sabe por quê? Porque assim é o reino de Deus. Porque não é questão de gostar ou não gostar. É questão de entender que aquele que você julga isso ou aquilo é membro do seu corpo. E
você é membro do corpo dele, e você junto com ele é um só corpo. Então eu não posso dizer, eu não gosto do meu pé de jeito nenhum. Ou eu posso dizer assim, eu não gosto do meu nariz, mas eu vou ficar com ele, irmão. Ah, pastor, mas dá para desentortar ele. Então diga para o seu coração, não gosto de ti. Diga ao seu pulmão, não gosto de ti. Mude ele, irmão. Faça algo melhor do que aquilo que Deus fez aí. Esse é o tempo, irmãos, de nós passarmos isso. A igreja é corpo. E deixa eu falar para você, irmãos. A igreja, me perdoe, mas a igreja hoje no Brasil, ela precisa de um avivamento para ser aquilo que Deus falou que ela seria. Por quê? Porque a igreja está em processo de morte, e aquilo que é morto fede. O corpo de Jesus estava flagelado. O corpo de Jesus tirado da cruz por aqueles homens fedia. Por quê? Porque ele também era homem. Sangue coagulado, saliva, ele foi cuspido, cuspiram na sua face. Você já viu tanto que saliva fede, irmão? Eu sei bem disso porque sou dentista. Passa assim um tantinho de saliva no seu braço, dá uma esfregada. No outro também. Passa umas horas, você dá uma cheirada. Ah, que coisa porca, né? É você, porquinho. E eu. Jesus fedia saliva, fedia sangue, porque bateram nele até não poder mais. Suou, passou a noite sendo lançado de um lugar para o outro como um bicho. Passou a noite sendo jogado, manda ele para lá, manda ele para cá. Ele não dormiu, ele não comeu. E ele foi julgado, esfolado, coroa de espinho, pancada na cabeça, cuspe na cara, jogado como um lixo para um lado e para o outro. Para eu dizer para o meu irmão agora, não se me assento contigo, fariseu, hipócrita. Lembre-se disso, irmão, por favor, lembre-se disso. Por favor, lembre-se disso. Como um bicho ele foi jogado. E quando o corpo está morto, irmão, era legal ver Jesus lá no Monte da Transfiguração. Era legal ver Jesus andando sobre as águas. Era legal ver Jesus fazendo milagres. Era legal ver Jesus curando o olho do cego, fazendo o paralítico andar, mandando Lázaro sair da cova. Todo mundo achava lindo. Agora, quem que é Jesus fedendo? Quem que é Jesus que fede? Quem que é Jesus morto? Aquele Jesus morto é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo sou eu e você, que cheira mal. E o que precisa então, pastor? De homens que conheçam a Escritura. De homens que conheçam a Escritura. Precisa de José de Arimateia e Nicodemos se levantando e dizendo: vamos investir tudo que podemos, porque o corpo vai ressuscitar. Porque ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Sabe por que eles investiram tudo isso no corpo? Não foi simplesmente para um sepultamento. É porque eles também sabiam que ao terceiro dia ele se levantaria. Sabe o que ele fez? 34 quilos de perfume. Sabe o que diz a Bíblia? Vou ler uma coisa para você aqui. Sabe o que diz a palavra? 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar o perfume, a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o perfume. Porque para Deus somos o perfume. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo.
Sabe o que significa aquele perfume? Que Nicodemos levou 34 quilos. A minha e a sua vida, a igreja do Senhor Jesus, ressuscitando, se posicionando como Jesus falou que seria, e sendo perfume para as nações. A pergunta que ecoa, a pergunta que não quer calar nessa noite é: irmão, espiritualmente, você está fedendo ou perfumado? Tem gente com as fragrâncias mais caras possíveis aqui, mas eu quero saber, o seu perfume espiritual cheira ou fede? Na sua posição hoje, ontem não, agora, o que você exala espiritualmente é perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo às nações? Ou é o fedor das nações? Sabe o que mais diz a palavra? Ele foi envolto com linho, e Apocalipse 19:6 diz: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada, é-lhe dada vestir-se com linho fino, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Você entendeu isso? Sabe aquele linho que envolve Jesus morto, que envolve o corpo? É o linho que hoje precisa envolver a igreja, para que a igreja ressuscite, para que haja o avivamento. E aquele linho representa atos de... Linkamos com a palavra do primeiro dia: se a minha justiça não exceder a muito a dos escribas e fariseus. O que os escribas e fariseus faziam, pastor? Cumpriam toda a lei como um rito. Se não nascer de novo da água e do Espírito, de forma alguma poderás entrar no reino de Deus. Manias, achismos, chatices, conceitos, preconceitos, isolamentos serão quebrados nesses dias. Nossos olhos acerca de pessoas, nosso coração acerca de pessoas, nossa vida acerca de pessoas será mudada. E virá um encorajamento tão forte, irmãos, no nosso ser, para que a gente seja o que precisa ser. Eu quero ler o último texto. Abra sua Bíblia em Apocalipse, para a gente poder orar. Apocalipse 4. Obrigado, Jesus. Eu quero que você saia daqui acreditando na igreja. Nós estamos em dias de festa, irmão, embora estejamos sendo confrontados. Eu quero que você saia daqui acreditando na igreja, porque eu acredito nela. Como dizem aí, a Arca de Noé era um lugar muito difícil de se estar dentro, mas era o único lugar na terra que tinha salvação. Barulho, confusão. Irmão, tem dia que eu estou dormindo lá em casa,
Sabe, às vezes num sábado de tarde, assim, num domingo à tarde, tentando descansar um pouquinho. E eu tenho que sair de lá com um pedaço de bambu para dar varada nos periquitos que grita na minha janela. O bicho atentado. Que 2, 3, ele grita tanto, irmão, mas grita tanto. Aí eu chego com uns bambus lá e dou umas varadas para espantar eles. Pensa a Arca de Noé. Com aquele tanto de bicho, com aquele tanto de urina, aquele tanto de fezes, aquele tanto de coisa. Um lugarzinho difícil. Mas era o único lugar da terra que tinha salvação. A igreja é o único lugar da terra que tem salvação. E por isso você pode fazer o caminho para a salvação se tornar harmonioso ou se tornar pedregoso. Você, dentro do entendimento, pode se fazer o caminho para a salvação se tornar, sabe, um propósito genuíno. Eu quero ler isso aqui, queria que você pegasse no seu espírito e desse uma salva de palmas ao Senhor. Sabe o que diz a palavra? Que João, apóstolo João, quando ele tem uma visão a respeito de Apocalipse, ele vê as igrejas. As 7 igrejas do Apocalipse que diz na Bíblia, as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor que estão na Bíblia, representa, entre algumas coisas, representa as fases da igreja na terra, representa aquilo que a igreja do Senhor Jesus passaria. E sabe o que João faz? João desespera quando vê aquilo lá. Por quê? Porque ele escreve a carta a Éfeso. E em Éfeso, nessa parte da igreja, nesse momento da igreja, a igreja abandonou o primeiro amor e precisa lembrar de onde caiu. Aí ele olha para a igreja de Esmirna, e quando ele olha para a igreja de Esmirna, o Senhor está revelando isso a ele. A Bíblia chama a igreja de Esmirna de sinagoga de Satanás. Epa! Aí ele olha para a igreja de Pérgamo, e a Bíblia chama a igreja de Pérgamo de tolerar os nicolaítas e a doutrina de Balaão. Aí ele olha para a igreja de Tiatira, e na igreja de Tiatira, a Bíblia chama essa igreja por tolerar Jezabel, que se diz profetiza, mas seduz os servos. Aí ele olha para a igreja de Sardes, que tem fama que é avivada, mas na verdade é morta. Aí ele vai desesperando. Como muitas vezes eu e você desesperamos acerca da igreja e falou: é melhor ficar em casa, é melhor largar disso, estou bem com Jesus em casa. Não se engane, ele olhou para Filadélfia, e a igreja de Filadélfia, diz a Bíblia, é uma igreja fraca, embora tenha guardado a minha palavra. Aí ele olha para a igreja de Laodiceia, e o Senhor fala assim: tu és morna, e vomitar-te-ei da minha boca. Aí quando tem o desespero, Apocalipse 4:1 diz assim: depois dessas coisas, depois de tudo isso, vem cá, pastor Bruno, depois de tudo isso, me dá a mão aqui. O pastor Bruno é o João, olha para lá, você está vendo Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira. Aí desesperou. Aí o Senhor falou assim: sobe aqui, sobe para cá, e te mostrarei as coisas que hão de vir. João ainda não acabou. Esse é todo o processo da igreja na terra, aquilo que você viu lá embaixo e escreveu. Mas sobe para cá, veja como eu vejo, olha como eu olho. João, ali está o começo de todas as coisas. Lá está Adão, está Eva, olha lá o pai Abraão, e ali está o final de todas as coisas. A árvore da vida no centro do jardim. Essa aqui é a minha linha do tempo. Não desespere,
Não desespere, não te fadigues, ainda não terminou. E o que o Senhor fala para João? Depois dessas coisas, olhei e adiante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvindo no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e de diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e a sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Dos tronos saíam relâmpago, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Que são os 7 Espíritos de Deus. E o Senhor falou: João, não acabou. Sabe mais o que João viu? Os 7 candelabros. Vem cá, mais 6 homens aqui em cima. Aqui nós terminamos. Sabe mais o que João viu? Os 7 candelabros. Faz um círculo aí. Sabe o que João viu? Os 7 candelabros. Quem conhece escatologia, o que significa os candelabros? O que significa os candelabros? E vi também os 7 candelabros, que são as 7 igrejas: Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira. E no meio deles um semelhante ao Filho do Homem, e no meio deles o leão, e no meio deles o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e no meio deles está o Filho do Homem. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa como a igreja esteve, não importa como a igreja está, não importa como a igreja estará. O único lugar em que todo mundo, a sociedade, pode ver Jesus é no meio da igreja. É no meio da igreja. Não se encontra Jesus fora dela. O único lugar biblicamente que se pode encontrar Jesus é no meio da igreja. Os 7 candelabros, que são as 7 igrejas, com todas as suas dificuldades, e no meio dele está um trono, e lá está o Filho do Homem. Sabe o que eu vou dizer para você? Com tudo que você passou, com tudo que eu passei, com tudo que somos, Jesus não nos abandonou, Ele está aqui nessa noite. Jesus não nos deixou, Ele está aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele é o noivo e nós somos noiva. Sabe por quê? Porque já está feito. As bodas do Cordeiro estão para acontecer. Ele não vai divorciar, Ele não vai separar de mim e de você. Sabe por quê? No momento certo e oportuno as trombetas soarão e Ele virá nos buscar. E enquanto isso, irmão, fica de pé comigo. Faça assim um sinal de vestimenta assim. Diga assim comigo: eu vou me vestir de linho fino, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Eu vou me preparar, porque pode ser nessa noite, pode ser nesse ano, pode ser nessa década, que Jesus, o meu esposo, vem casar comigo. E não há nada, pode falar, e não há nada, absolutamente nada, que pode garantir as bodas, a não ser o linho fino, resplandecente e puro,
que são os meus atos de justiça. Sai do seu lugar e vem pedir para Jesus: Deus, limpa o meu coração, limpa a minha mente.